Nosso versículo para memorização está em Atos capítulo 20, versículo 24 e diz: o importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a minha missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Depois de conversar com várias autoridades, Paulo pediu que fosse levado até César, em Roma. Caso, pois, eu tenha praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhes ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Paulo sabia que Deus tinha um propósito para ele ali. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-lhe ao lado dele, disse: coragem, pois do mesmo modo deste testemunho a meu respeito em Jerusalém. Assim importa que também o faças em Roma. As pessoas de Roma também precisavam ouvir a mensagem de salvação. Paulo e alguns outros presos foram entregues a Júlio, um oficial romano. Júlio tratava Paulo bem e o deixava ver seus amigos. Partiram para Roma. Saíram de Sidom a bordo de um navio, passaram pelo norte da ilha de Creta e foram até Mirra, onde trocaram de navio. Estava difícil a navegação. Era inverno, o vento era contrário e o jeito foi ficar no litoral da ilha de Creta, na Grécia. E foram até Mirra, na Turquia, até que chegaram a bons portos, lugar ao sul da ilha. Paulo queria que ficassem ali até que o tempo melhorasse, mas não deram ouvidos e continuaram a viagem. Paulo dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano de muitos prejuízos, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Dias depois, passaram por um tufão, que jogava o navio de um lado para o outro, mas o anjo de Deus confortou Paulo. Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, deu todos quantos navegam contigo. Ele ficou confiante, porque sabia que Deus faria com que chegasse a Roma. O navio então encalhou. Eram 276 pessoas, e os soldados combinaram matar todos os presos, para que ninguém fugisse. Mas o oficial queria salvar Paulo, e não deixou que fizessem isso. Então, mandaram que todos pulassem no mar, e fossem nadando até a praia, ou ficassem agarrados nas tábuas, ou em pedaços do navio. Chegaram todos sãos e salvos na ilha de Malta. Ainda bem que os nativos trataram com bondade. Fizeram uma fogueira para esquentar por causa da chuva e do frio. Paulo juntou alguns gravetos para colocar na fogueira, quando uma cobra, fugindo do fogo, agarrou-lhe a mão. Os bárbaros ficaram assustados e observaram o que aconteceria com Paulo, e falaram uns aos outros: certamente esse homem é um assassino, porque, salvo do mar, agora morrerá. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu mal nenhum. Logo depois se admiraram em vê-lo bem, como se nada tivesse acontecido. Depois de 3 meses lá, continuaram a viagem. Finalmente chegaram a Roma. Encontraram os irmãos e se alegraram. Em Roma, Paulo ficou preso numa casa, com um soldado sempre ao seu lado. Ele não podia viajar, mas pregou o evangelho a todos que o visitaram e escreveu carta às igrejas. Paulo escreveu as seguintes cartas, preso: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Deus usou esse período de Paulo na prisão para que os seus ensinos chegassem até nós através dessas cartas. Paulo enfrentou tufão, náufrago, quase foi morto, foi picado por uma cobra e depois ficou preso. Em cada tragédia, Deus teve um plano em cada situação, mas a mensagem de salvação precisava ser anunciada. Muitas vezes, em nossa vida, Deus coloca placas de sinalização, nos mostrando perigos, nos dando algumas advertências. Precisamos observá-las. Aqueles nativos não escutaram as advertências das palavras de Paulo.
Aquilo que parecia ser uma tragédia foi uma oportunidade para Paulo pregar o Evangelho. As tempestades não frustram os planos de Deus em nossa vida. Precisamos de âncoras sólidas e capazes de suportar o peso das forças opositoras, externas ou internas. O Evangelho de Cristo é a nossa âncora, que foi preparada pelo Criador com o propósito de nos proporcionar segurança e orientação aos seus filhos e nos levar de volta à sua presença. Precisamos firmar nossas âncoras nos alicerces da verdade do Evangelho e não deixar que sejam baixadas nas areias do orgulho e das nossas opiniões em meio às dificuldades e provação da vida. Os ventos podem nos tentar para que naveguemos rumo a perigos visíveis ou invisíveis, mas a mensagem do Evangelho e o seu poder divino nos manterão no caminho certo, de volta ao porto seguro de nosso Pai Celestial. Nem um fio de cabelo da nossa cabeça pode ser tocado sem a sua permissão. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Que segurança, que poder, que consolo, o cuidado do nosso Pai Celeste em nos ajudar a vencer todo medo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a não sermos apenas ouvintes, mas que possamos aplicar na prática em nossas vidas diárias. Mesmo em dias escuros, em Tua presença, não temerei. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus.